Olá, mais uma vez estamos aqui para trazer para você a reflexão da Palavra de Deus, que tem nos acompanhado todos esses dias e que tem nos ajudado a entender de maneira muito bonita a vontade de Deus na nossa vida, não é? A gente até consegue identificar essa vontade de Deus. Às vezes nós temos dificuldade de praticar essa vontade. Conseguimos até mesmo discernir aquilo que Deus me pede. A gente consegue fazer isso. É todos nós que conseguimos, no mínimo, pensar sobre a nossa vida, raciocinar, fazer projetos, ter lógica nas coisas, nós conseguimos entender a vontade de Deus. A gente pode se fazer de bobo de vez em quando, mas nós sabemos aquilo que Deus pede de cada um de nós todos os dias, principalmente quando nós fazemos ou procuramos fazer aquilo que não é tão lícito assim, ou que está indo contra aquilo que Deus pede de cada um de nós. Quando eu me refiro a isso, eu nem falo na questão moral, não é nessa questão. Às vezes, quando a gente diz assim, pecado, a gente sempre pensa na questão moral, sexual. Não nesse sentido eu estou me referindo. Eu estou dizendo, às vezes nós não compreendemos de fato, compreendemos a vontade de Deus e temos dificuldade de atualizar isso na nossa vida. E é importante a gente tomar isso como referência, principalmente na nossa reflexão de hoje. Jesus diz, tem um encontro com Nicodemos e, claro, os outros discípulos presentes, e Jesus tem eu diria assim, um insight, né? Ele tem um pensamento muito presente naquele momento, quando ele diz assim, olha, se vocês não compreendem as coisas que eu vos falo aqui da terra, como é que vocês vão compreender as coisas do alto, as coisas de Deus? Se primeiro vocês não têm de fato a compreensão daquilo que vocês estão vivendo, como é que vocês vão ter essa lógica para entender a vontade de Deus? E até mesmo nesse trecho bíblico tem o início do texto, você pode depois procurar, aí na palavra de Deus, diz assim, olha, o vento ele sopra onde quer, mas você sente o vento, percebe o vento, mas você não sabe de onde ele vem. Você percebe, você sente, mas você não tem como tocar, aprisionar, você não tem como identificar de onde está vindo ele. E Jesus usa, de certa forma, essa ideia para dizer a eles assim, olha, é preciso tentar pelo menos compreender aquilo que acontece ao seu redor, para a partir disso ir discernindo onde é que Deus vai agindo nestas coisas? Se às vezes nós temos dificuldade tão corriqueira de compreender as coisas que vão acontecendo ali, diante dos meus olhos, como é que eu posso às vezes entender a vontade de Deus? E aí entra aquilo que a nossa liturgia, a nossa espiritualidade ensina com muita propriedade, que é a questão do mistério e a questão da fé. Às vezes a gente precisa ter um olhar bem diferenciado das coisas, né? Senão a gente mistura um pouco e a gente nem compreende muito a vontade de Deus. Por isso, é preciso entender o mistério, as coisas que são próprias de Deus. E é por isso que é preciso compreender o nosso cotidiano e descobrir no nosso cotidiano as manifestações de Deus, nas coisas mais simples. Quando, por exemplo, uma dona de casa ela está varrendo a sua casa, ou está fazendo o seu almoço, nestas coisas ir descobrindo onde está a manifestação de Deus. Quando ou um advogado ou um médico está exercendo a sua função, descobrir onde, naquela função, naquele momento, Deus está agindo. Qual é a manifestação de Deus? E aí, claro, a gente pode começar a viver isso, para exemplificar. Então, se eu atendo bem alguém, se eu sou cordial com alguém, esta é a manifestação de Deus, porque eu poderia ser bruto, grosseiro, e às vezes as pessoas até nos dão, entre aspas, o direito de ser grosseiros com elas. Não que a gente deva fazer. Quando alguém vai agir com você de uma maneira muito bruta, falando aquilo que você não gostaria de ouvir, você até teria o direito de dizer, olha, não é bem por aí. Então a manifestação de Deus se dá quando você vai agir com esse seu interlocutor, você não age da mesma maneira. Quando você quebra a violência com a não violência. Então, a manifestação de Deus, a ação de Deus, ela vai acontecendo nesses momentos. É por isso que a gente precisa, segundo Jesus, compreender aquilo que é próprio, nosso, das nossas coisas, do nosso agir, nos acontecimentos próprios, onde nós estamos inseridos, onde a gente estiver trabalhando, por exemplo. Ali a manifestação de Deus vai acontecendo. E a partir disso, a gente consegue, de fato, compreender as coisas de Deus. Compreendendo essas coisas de Deus, a gente compreende aquilo que é do alto. E aí está a beleza da nossa passagem bíblica. A gente precisa amar as coisas que nós fazemos.
A gente precisa aprender, deve aprender a amar as coisas que são próprias nossas. Não adianta a gente querer conhecer Deus lá em cima, se eu não consigo conhecê-lo aqui embaixo, nos meus irmãos, nas coisas que eu realizo. É preciso isso. Senão a dimensão desse mistério fica a ver navios. Então, por isso que a palavra de Deus hoje, o versículo de hoje, você pode até ler o versículo todo depois, o texto todo depois, fala justamente isso. Vamos conhecer, reconhecer a nossa vida aqui. Perceber, valorizar, entender a ação de Deus em tudo isso. Porque aí sim a gente vai compreender melhor aquele que está em cima. Está vendo como é fácil a gente tentar buscar a palavra de Deus como uma referência na nossa vida? Porque se você faz isso, você vai ter de fato a real compreensão daquilo que Deus quer de você. Não é simples, a gente sabe disso, não é simples, não é tão fácil assim. As coisas elas são um pouco mais complicadinhas quando nós vamos agindo no nosso dia a dia, mas Deus vai agindo ali, nessa história e nessas coisas. E é por isso que a gente tem que começar a entender a partir do versículo de hoje, de fato, redescobrir as nossas coisas para descobrir nelas a ação de Deus. Não podemos querer conhecer as coisas lá do alto se as de baixo estão completamente desconhecidas para nós. E aí entra aquela questão do universo bem pessoal. Redescobrir os nossos amores, as coisas que nós fazemos, as coisas que são importantes para nós, como que a gente vai lidando com essas coisas, redescobrindo nelas justamente essa vontade de Deus. É por isso que Jesus, quando dialoga com Nicodemos, ele quer que ele tenha uma clareza desta ação de Deus na vida dele. Por isso ele diz, olha, é preciso nascer do alto. Quando a gente nasce do alto, a gente nasce com essa compreensão das coisas, ou seja, compreender de fato a vontade de Deus. E aí até que Nicodemos faz a pergunta, mas como é que a gente vai nascer de novo se a gente já é velho? E Jesus diz, é necessário nascer pelo Espírito Santo. O trecho bíblico de hoje fecha justamente com isto. É preciso não nascer de novo fisicamente, mas nascer a partir da ação do Espírito Santo. Lembra que a gente outro dia aqui falou de Maria, da ação do Espírito Santo em Maria, da ação do Espírito Santo em Isabel? É a mesma ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, nascer pelo Espírito Santo é necessário para conhecer as coisas do alto e ter o discernimento das coisas que estão aqui presentes na vida de cada um de nós. Então, por mais que às vezes as coisas possam não ser tão simples assim, é importante entender que esse nascimento do Espírito Santo que Jesus fala com Nicodemos é de fato compreender que em tudo aquilo que nós fazemos, nós podemos ter de fato a presença e, claro, a comunhão com Deus. Então que nesse dia tente ficar claro no seu coração, essa questão, no seu coração essa questão. É preciso nascer do Espírito Santo segundo o próprio Cristo. É preciso viver as nossas coisas amando cada uma delas, para que nelas, simplesmente nelas, nós redescobramos a ação de Deus, ou pelo menos entendamos a manifestação de Deus. Fique com a bênção de Deus, que é todo-poderoso, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.